Bom dia a todos e a todas. Agradeço o convite por estar aqui e trazer a minha contribuição para esse debate. Eu sou doutora em ciência política pela USP, venho estudando desmilitarização há algum tempo, e vale a pena dizer que eu também tenho uma experiência na Polícia Militar. Eu trabalhei 25 anos na corporação aqui em São Paulo e sou major da reserva. O que eu venho fazendo nas minhas pesquisas é estudar a reforma da polícia pela perspectiva da política pública. E eu acho muito importante pontuar esse debate com uma abordagem mais conceitual do tema. Desmilitarização e militarização são termos que são usados com muita frequência, e nem sempre as pessoas conhecem realmente o conceito disso. Então, eu vou começar dessa coisa básica para que a gente possa nivelar o conhecimento e, ao final, vou responder essa pergunta: desmilitarização importa? Eu vou responder, mas não agora, no final. Então, como eu vinha dizendo, eu estudo essa questão da reforma da polícia olhando para a organização da polícia militar como uma política pública. E também tenho feito comparação com outros países da América Latina. É muito difícil comparar um país como o Brasil com outro país da América Latina se a gente leva em consideração a sua extensão territorial, a sua característica federativa, mas, em que pese essas diferenças, outros países da América Latina eles têm o mesmo passado, um passado muito similar ao do Brasil no que diz respeito ao regime militar. Então, acaba sendo os casos mais adequados para fazer essa comparação. Antes de falar da desmilitarização, é importante dizer quando é que essa militarização ocorreu. Eu vou repetir algumas coisas que o Marlon falou aqui, mas é importante a gente mostrar. A primeira vez que a polícia militar ela se tornou um assunto constitucional foi em 1934. E foi aqui que a polícia militar ela foi transformada como reserva do Exército. Não quer dizer que aqui começou a organização, né? As polícias militares são seculares e cada estado tem a sua história. Existe até uma discussão a respeito de qual polícia militar é mais antiga, né? Então, aqui em São Paulo, a data de início considerada pela organização é 1831. Ao longo desse tempo todo, muitas mudanças foram feitas nesse modelo de organização de polícia. E esse modelo que a gente conhece, com essa escala hierárquica, ele não começou aqui, né? Ele começou lá atrás, mas teve um momento aqui na história que essa militarização ela aconteceu e é o que a gente entende de um reflexo hoje. Então, em 46, novamente, a Polícia Militar ela foi para a Constituição e a responsabilidade dela, assumiu a responsabilidade pela segurança interna e a manutenção da ordem como força auxiliar do Exército. Durante o regime militar, a Constituição da década de 60 ela não tratou da polícia, mas ela, por esse decreto de 67, ela vai reorganizar as polícias militares e os bombeiros. Esse é o ponto crítico da militarização. É aqui que foi criado, foi delegada a autoridade do policiamento ostensivo à polícia militar. Esse policiamento ele era feito basicamente pela Guarda Civil, mas a Polícia Civil também fazia policiamento naquela época. Então, a partir desse momento, era a Polícia Militar que passava a ser responsável pelo policiamento das ruas. E ela recebeu uma estrutura semelhante à do Exército. Ela se tornou quase que um espelho do Exército, na organização, na formação, o regulamento disciplinar era o mesmo. E o Exército assumiu o controle das polícias militares e dos bombeiros militares, porque o comandante-geral era um general de Exército e criou as inspetorias
gerais da Polícia Militar que existem até hoje. Então, esse é o ponto de inflexão, onde a gente pode dizer que houve a militarização que a gente conhece e que é tão propalada hoje. Depois, em 69, sob a vigência do AI-5, onde o Poder Executivo legislava, houve a extinção da Guarda Civil. E foi aqui que houve a unificação da Força Pública com a Guarda Civil, criando a Polícia Militar. Eu quero chamar a atenção para essa mudança de unificação. Isso aconteceu durante um regime autoritário. Então, a Polícia Militar, nesse momento, os integrantes, em especial da Força Pública, eles sofreram um grande trauma com essa unificação, porque foi uma imposição e houve, na percepção da maioria, que era a Força Pública, um grande prejuízo para aqueles que compunham a Força Pública. Então, isso causou um impacto na memória da instituição. Essa proposta de unificação, ela também é uma proposta que ela está muito próxima da desmilitarização, que a gente vai falar logo à frente, que ela muda radicalmente o modelo. Então, isso pôde acontecer num momento de regime autoritário, onde o Poder Executivo é que legislava e que determinou que isso acontecesse. A partir de então, as polícias militares elas carregam essa marca da unificação e elas resistem tanto a essa nova proposta de unificação que vai surgir depois entre a Polícia Militar e Polícia Civil. Mesmo depois dessa militarização, houve algumas políticas que mudaram o modelo. Então, em 83, o Comando Geral foi restituído para a polícia, e isso tem um significado muito relevante aqui. Porque a polícia assumiu o controle da organização. Em que pese existir a IGPM ainda, quem trabalha com a polícia mais de perto, quem é de dentro da polícia, sabe que a IGPM, depois da democratização, tem muito pouco efeito na organização policial. A capacidade de intervenção da IGPM, ela tende a zero, em que pese isso está legislado, isso está regulado. Então, a partir desse momento, a polícia ela passa a ter controle sobre a organização e isso muda totalmente a trajetória, porque até então eram os manuais do Exército que regulavam a ação da polícia, era o regulamento. E isso foi mudando, só que a gente não tem condição de falar em polícia em nível nacional, porque cada estado tem a sua autonomia, dentro de um determinado parâmetro, para fazer essas mudanças e para conduzir a organização para atingir aquele rumo que ele entende que é o correto. Então, os estados eles mudaram de uma forma muito diferente, mas, a partir daqui, a própria organização ela tinha um controle sobre o seu rumo. Em 84, foi a admissão de mulheres nas carreiras de oficiais e praças da Polícia Militar. Mas, aqui em São Paulo, a mulher já participava dos quadros da Polícia Militar. Foi o primeiro estado que incluiu mulher na carreira, e depois, a partir de então, vieram os outros, e é muito interessante isso, que quando a mulher ingressou na polícia, ela fazia parte do quadro de polícias femininas. Então, era um quadro específico de mulheres. Aqui em São Paulo, a gente tinha trabalhos específicos de mulheres, batalhões femininos, né? E essa briga pela unificação dos quadros, essa disputa interna, levou muito tempo.
Então, São Paulo foi o primeiro estado a incluir mulher, mas foi o último estado a unificar os quadros. Isso já está unificado em todos os estados do Brasil. E depois a última mudança aconteceu aqui na Constituição de 88, que o controle civil foi restituído ao governo do Estado. Então, já a Polícia Militar ela não se subordina ao Exército a partir da Constituição. Aqui, a Constituição Federal ela trouxe essa mudança que é a mais relevante, que ela é mais importante. Nenhuma mudança, além dessa, é tão relevante. Existe uma discussão muito intensa aqui de que o que está regulado ainda hoje, com relação à existência da IGPM, da capacidade do Exército controlar munição e treinamento, isso seria uma ingerência, né? Então, essa restituição do controle, essa restituição do controle civil para o governo do Estado, ela ainda não é entendida por grande parte das pessoas como uma característica de desmilitarização. É diferente do que essa autora vai dizer. Então, acho importante trazer o conceito de desmilitarização. O que seria isso? Porque a gente ouve essa palavra com tanta frequência no debate público, até mesmo dentro das organizações policiais, das pessoas dizendo que tem que buscar a desmilitarização, mas o que, na verdade, significa isso? O que essa autora vai dizer é que a desmilitarização ela pode ser feita pela eliminação da característica militar ou pela substituição do controle militar pelo controle civil. Isso, na verdade, significa, quando a gente está falando de eliminação da característica militar, a gente está falando de extinção da polícia. A gente está falando em acabar com essa polícia e criar uma nova. Então, é isso que significa desmilitarizar. A gente só elimina a característica militar, extinguindo a organização. Isso não é algo que está claro, nem no debate público e nem no debate político. Isso está numa zona cinzenta, onde os grupos de interesse, ou até mesmo os formuladores das propostas de mudança de modelo, eles falam em desmilitarização sem explicar exatamente que eles estão propondo a extinção da organização policial militar. Então, é importante trazer isso, porque não é mudança... não é criação de carreira única, não é extinção de regulamento disciplinar, que significa desmilitarizar. Isso é uma mudança possível, mas isso não é desmilitarização. Hoje, para eliminar essa característica, é apenas com a eliminação, a extinção dessa organização. E também o que a Salma Hussein ela diz que é também pela substituição do controle militar. Como eu disse, isso a gente entende. Eu entendo que isso aconteceu em 88, mas tem uma discussão que essa regulação que existe ainda hoje permite a intervenção do Exército. A gente sabe que na prática isso pouco acontece, né? Mas é lógico. Essa regulação está aí, numa possibilidade de alguém entender e interpretar. Isso pode vir a ser. Então, o que eu estou dizendo é que a desmilitarização é uma mudança de modelo da organização. Então, é uma mudança radical, onde você acaba com o modelo e você inicia o outro. E aqui eu não estou dizendo que esse é um modelo bom ou ele é ruim. Do meu ponto de vista, não existe um modelo excelente de organização da polícia. Qualquer modelo tem problema. E qualquer modelo também tem vantagens. Então, buscar o modelo ideal
né, sem saber exatamente o que ele nem sempre acaba sendo algo fácil. Então, um levantamento preliminar, inclusive de uma pesquisa que estou coordenando agora sobre arquitetura organizacional da segurança pública, indica que existem ao menos 6 propostas de desmilitarização que foram apresentadas desde a promulgação da Constituição de 88. Então, de 1988 até 2015, foram apresentadas 6 PECs, propondo a desmilitarização. Elas estão, ao longo desse período, tem alguns períodos que concentram, mas a gente ficou um tempo sem nenhuma PEC com essa proposta, e, recentemente, ela voltou novamente para o texto, né? O termo desmilitarização voltou novamente para o texto. Nenhuma delas fala que desmilitarização é extinção da polícia. Algumas dão a entender, mas apenas com grande esforço de interpretação você consegue captar essa ideia. E aí, o ponto que eu quero trazer, suscitar aqui para o debate, se existe essas propostas, eu entendo que existe vontade política de realizar essa mudança. Então, se existe vontade política, por que essa mudança não é aprovada? Nesse período todo, já foram feitas tantas tentativas, por que essas tentativas não têm sucesso? E aí eu explico isso, essa falta de sucesso dessas propostas, por 2 mecanismos do processo político, que são conceitos chaves da ciência política. Um deles é o policy feedback e o path dependency, que eu vou explicar aqui. Esse primeiro, o autor ele vai sustentar que as propostas de mudança elas estão voltadas para o passado. Elas buscam corrigir deficiências, imperfeições das políticas passadas e menos oferecer uma melhor proposta para o atual momento. Então, essa vontade política pela desmilitarização, ela está muito influenciada por essa ideia de herança do regime militar, e como eu também aprendi hoje, né, a herança da transição democrática. Então, o que se pretende aqui com essas propostas, elas estão tentando desconstruir esse modelo, tentando mudar o passado, mas desconstrói e não apresenta nenhum modelo novo em substituição do atual. Então, simplesmente o fato de que esse modelo não é bom, porque a característica militar ela é associada a uma série de imperfeições do desempenho da polícia militar. Mas, na verdade, nem sempre existe prova empírica da relação do desempenho da polícia com essa característica. É muito provável que, ao se eliminar a característica militar, os problemas persistam. Por quê? Porque não se conhece exatamente, não se estuda profundamente qual é a relação do desempenho com a falta de eficiência, com o não atingimento dos objetivos e das metas dentro de um Estado democrático de direito. Então, existe aí um reforço muito intenso nessa ideia da característica militar. E essas propostas elas estão muito relacionadas a eliminar essa característica, mas elas não oferecem nenhuma garantia de que o que vai substituir o atual seja melhor. Esse conceito de path dependency, o autor ele usa a metáfora do galho de uma árvore. Então, ele vai dizer que uma política ela tem um início, e quanto mais ela avança no tempo, e essa é uma perspectiva temporal, é uma análise temporal, é uma perspectiva da escola do institucionalismo histórico, e sustenta que, assim, quanto mais ela avança, é muito mais provável que essa política ela vá se ramificando.
criando novos galhos. E esses galhos eles vão reforçando essa estrutura central. Então, fica muito mais difícil fazer uma mudança radical. Ou seja, voltar lá no início e, literalmente, quebrar esse galho e começar uma nova trajetória da política. Então, políticas, e eu não estou falando especificamente da organização da polícia. Isso acontece com todas as áreas, o que a gente viu com a saúde nos Estados Unidos, também pode ser explicado por esse conceito. O que eu estou dizendo é que essa política, que ela vai se prolongar ao longo do tempo, ela vai criar estruturas de educação, de tecnologia, de informação. E isso tem custos financeiros. Para acabar com essa política radicalmente custa muito caro. E, além do que, tem um custo político muito grande. Então, políticas que, às vezes, não são nem tão boas, e eu não estou atribuindo nenhuma qualidade a essa organização atual, se ela é melhor ou pior do que qualquer outra, mas políticas nem tão boas, elas tendem a perdurar porque ninguém quer pagar o preço da mudança. Os políticos não querem pagar o preço da mudança, nem o custo financeiro e nem o político. Então, são por esses dois motivos, eu busco explicar por que essas propostas não passaram até hoje. E aí o ponto, né? É impossível desmilitarizar? Né? Não, não é. Isso aconteceu em outros países da América Latina, e eu vou mostrar. Mas o que acontece é que, assim, uma mudança radical como essa, de mudança de organização da polícia, existem oportunidades que podem ser feitas, que são mais favoráveis, né? E que, na ciência política, a gente vai chamar de janela de oportunidade. A janela de oportunidade para a desmilitarização ou extinção da polícia militar, ela se abriu na transição democrática. E, a partir de então, essa janela se fechou. E, praticamente, fechou toda a possibilidade de fazer essa mudança. Né? Isso não sou nem eu que estou dizendo, é esse outro autor. É possível que essa oportunidade surja novamente? Sim. Mas a chance para que isso aconteça, pela perspectiva do processo político, é muito pequena. E aí? Né? O que a gente faz? Se não é possível retirar essa característica que a grande parte das pessoas atribuem como o fator determinante para esse resultado insatisfatório do desempenho da polícia. E, antes de falar disso, eu queria dizer o que aconteceu em outros países da América Latina. Como no Brasil, na Colômbia, Argentina e Chile, a organização das polícias também é assunto constitucional. Então, quando eles também vieram de um regime militar, onde a polícia participou ativamente da ação repressiva do Estado, sob o comando do Exército, mas, na transição militar, eles mantiveram um modelo de polícia. Eu estive na Argentina e no Chile fazendo pesquisa empírica e acabei entrevistando alguns atores chaves, tanto na polícia, como do meio acadêmico, como pesquisadores que trabalham em organizações em defesa dos direitos humanos. Eu estranhei muito que esse tema não estava na agenda. Você não lê isso, você não vê isso na discussão, você não ouve falar de desmilitarização na Argentina, nem no Chile.
E eu achei isso muito estranho. Então, o estudo comparado ele é excelente, porque você vai para um outro lugar, conhece um outro caso que tem semelhança com o seu, e você vai entender se acontece as coisas lá da maneira como acontece aqui. Então, abre muito a visão da gente para entender o problema que a gente está pesquisando. E no Chile é a mesma coisa. O Chile tem os carabineiros do Chile, que é considerado a polícia melhor da América Latina. Eles se orgulham, o povo se orgulha dos carabineiros, porque não tem corrupção. Mas eu estive muito próxima dos carabineiros, e é uma polícia também com um caráter muito repressivo, até hoje. E, mesmo assim, uma polícia admirada, e ninguém fala em desmilitarização. E, assim, uma fala de um pesquisador da instituição Paz Ciudadana ficou muito gravado na minha memória, que ele falou assim, para nós não importa a característica militar, em que pese essa característica, é possível melhorar o desempenho da polícia. E eu não sei por que no Brasil vocês se preocupam com isso. Na Argentina, eu fui conversar também com outro instituto, Centro de Estudos Legais e Sociais, e eu também fiz a mesma pergunta. E ela falou assim, mas a nossa polícia não é militarizada, é? A gente tem lá a polícia do governo federal, que é a gendarmeria, que tem esse caráter mais assim, mas precisa melhorar, mas a gente acha que isso não é importante. Então, isso me despertou para essa realidade, que os países da América Latina, lógico, com uma organização política diferente da nossa. A Argentina é um país federativo, como o Brasil, mas o Chile é um país unitário, todos eles muito menores, mas tem um histórico de regime militar com muitas mortes, e acham que esse não é o problema da polícia. A polícia tem muitos problemas, mas não é controlando a característica militar que se melhora o desempenho da polícia. Essas outras duas experiências, El Salvador e Guatemala, eles desmilitarizaram a polícia na transição. Extinguiram a polícia e criaram uma nova. Eles tinham um problema muito sério de corrupção. Eles não vêm de regime militar, eles vêm de um conflito interno, é uma situação diferente, mas a polícia também trabalhava de maneira repressiva durante o conflito. E o que aconteceu aí é que houve uma cooperação internacional, e essa mudança ela foi feita. E se a gente for avaliar o desempenho da polícia pela taxa criminal, a gente vai dizer assim, a desmilitarização, nesse caso, não funcionou, porque El Salvador chegou a 70 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. Eles estão tendo que chamar o exército de volta, nem os antigos componentes, mas o exército de volta para tentar reorganizar a polícia. Então, assim, existem várias maneiras de se analisar esse caso, mas é o caso mais bem propalado pelos acadêmicos como um modelo de reforma da polícia na América Latina, que é El Salvador, porque houve essa desmilitarização. E aí, respondendo essa pergunta, depois de tudo isso, desmilitarização importa? Do meu ponto de vista, não. Você não pode condicionar o aperfeiçoamento do desempenho da polícia a uma proposta que muda tudo, mas que, na verdade, essa proposta tem uma chance rara de passar. E é o que vai acontecer? Você não muda nada. E é o que está acontecendo. Desde 88, que a Constituição Federal foi aprovada, essas propostas não têm sido aprovadas. E o que tem acontecido durante esse período todo? As polícias não têm feito nada, o governo não tem feito nada? Tem. As mudanças estão acontecendo internamente, com a participação muito estreita da sociedade. Então, a alternativa para isso, o que fazemos, é reforma no interior do modelo. São as reformas incrementais. Mas não é como a gente ouve dizer, vamos investir na formação. A educação é uma panaceia, para todas as áreas. Então, assim, não adianta dizer, vamos mudar o currículo da polícia, introduzir direitos humanos,
se a gente não avalia e não monitora. Qual é o impacto dessa mudança? Dizer que eu tenho uma nova política, sabe? Que eu tenho policiamento comunitário, que eu tenho regras, que eu tenho protocolos, sabe? Dizer que tem e fazer é importante, mas o mais importante é que esse negócio funcione. Então, tem um monte de coisa para ser feito no interior da polícia, com relação a policiamento, com relação a uma série de coisas, do que simplesmente olhar a característica militar. Então, o meu ponto de vista é aqui que dessa maneira, que a gente vai melhorar o desempenho da polícia, de forma que a gente tenha uma polícia preparada para os desafios que a sociedade tem hoje. E que a polícia possa responder a isso de forma eficiente, respeitando os direitos civis. Tem um caminho muito longo a ser percorrido, mas não é pela desmilitarização. É por reformas incrementais. E aí a gente tem um grande desafio pela frente. E a minha fala vai acabar aqui. O primeiro deles é que a arena política muda. Quando a gente está falando de PEC, de mudanças legislativas, a gente está tratando disso no legislativo. A gente está falando de policy makers, daquele processo político tradicional. Quando a gente está falando de mudanças incrementais no interior da polícia, a gente está falando de mudanças feitas por burocratas que não foram eleitos pelo povo. A gente está falando de gestores que estão na Secretaria do Estado e de gestores que estão na Polícia Militar. Essas mudanças, quem tem capacidade de fazer a maior parte dessas mudanças são esses gestores. E aí, o grande problema é que isso exige uma mudança de posição dos grupos de interesse que fazem pressão para que a mudança aconteça. E essa pressão precisa existir. A sociedade precisa se organizar. Os acadêmicos realmente precisam pressionar por essa mudança. Mas a gente precisa sair da postura acusativa e partir para a postura propositiva. Porque a polícia não sabe fazer pesquisa. Até tem os cursos, mas não é a natureza da polícia. Quem sabe fazer pesquisa é pesquisador. É assim que a gente precisa ajudar a polícia a melhorar. E é muito difícil, porque a polícia é refratária, ela é resistente a críticas, ela não abre as portas para muitas investigações. E nem sempre a gente também tem a humildade de bater nessa porta. Então, é muito cômodo dizer que a polícia é violenta, que a polícia usa força excessiva. Isso tem um apelo social muito grande, as pessoas aceitam isso. Mas o que eu, na minha posição, que agora não de policial militar, mas de pesquisadora, e talvez um estrato social diferente que eu estou construindo, porque eu sou uma pesquisadora que venho da polícia. O que eu posso fazer? Eu posso estudar um pouco mais e esse desempenho para tentar ajudar a polícia. Eu já venho tentando fazer isso, mas não é fácil, não. Mesmo eu, que venho de dentro da polícia, também tenho dificuldades na hora de bater nessa porta. E não é aqui, é no Chile, é na Argentina. Nem sempre a porta se abre. E a gente tem um sério problema, que a gente tem pouco conhecimento produzido sobre desempenho. E, muitas vezes, esses conhecimentos produzidos sobre desempenho nem sempre entendem a lógica do policiamento e nem sempre está isento de viés. Então, esse é um grande desafio. A hora que a gente sair de posição, de dizer assim, olha, a característica militar ela pode continuar aí, mas a gente tem condições de melhorar o desempenho da polícia, isso exige de todo mundo que está falando aqui em cima, que está aí assistindo aí embaixo, uma mudança de posição, de buscar
tentar trabalhar em conjunto, entender, essa polícia faz parte da sociedade. Ela pode não ser o modelo que eu desejo, mas é a polícia que eu tenho. E eu preciso fazer alguma coisa para melhorar. O processo político, ele cria uma série de mecanismos que impede essa mudança para buscar desenvolver um modelo diferente, que até agora não existe um modelo ideal. Então, se esse caminho não é possível, não é viável, a alternativa é buscar essa aproximação e tentar fazer esse trabalho, que é muito longo e intenso. Muito obrigada.